Não, nós começamos aqui. Meus irmãos, bom dia. Nós atrasamos um pouco por algumas questões de dificuldade que nós tivemos, mas graças a Deus, creio que está tudo certo. E eu peço que você que estiver já conosco aqui nessa transmissão, nos dê um ok se está tudo certo com o áudio, se está tudo certo com a imagem, para a gente poder prosseguir. De maneira bem inicial, para nós estarmos dando início a esse momento, eu quero ler o Salmo 118, versículo 24, bem conhecido, para que a gente possa se colocar da maneira que devemos diante de Deus, ainda que você esteja na sua casa, porque nós vamos estar adorando a Deus. Então, Salmo 118, versículo 24, nos diz que este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Que seja o desejo do nosso coração, poder estar louvando a Deus nesta manhã e agradecendo a Ele, porque Ele é o nosso Deus e tem nos abençoado.
Sejam todos bem-vindos. Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração. Meus irmãos, eu quero, antes de te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que nós temos estudado, e só dizer que, apesar de nós já termos a nossa página no YouTube com o nome Igreja Presbiteriana de Lagoa Formosa, nós ainda não estamos transmitindo pelo YouTube, mas faremos isso em breve. Então, para os irmãos que desejarem acompanhar toda essa série de estudos no Sermão do Monte, nós também vamos postar não só esses estudos do Sermão do Monte, mas também os nossos cultos de domingo e os estudos de quinta-feira. Então é mais um outro meio para que você possa divulgar, compartilhar, mas também desfrutar de tudo isso. Eu quero aproveitar para dizer mais uma vez aos irmãos para que compartilhem esse vídeo, para que Deus possa usar a sua vida a fim de que outros também possam ter acesso à palavra de Deus por meio dessa transmissão e deste vídeo. Então, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu quero dizer também que os irmãos que estão conosco, desejarem participar, comentando ou perguntando algo, podem fazer isso aí, escrevendo, para que depois no final a gente possa ler e, dentro do possível, responder aos irmãos. Mateus capítulo 5. A partir do verso 3 desse capítulo, nós temos aqui registrado o que estamos estudando, que são sobre as bem-aventuranças. Nós hoje vamos para a quarta destas bem-aventuranças, e como a gente sempre tem feito, nós vamos relembrar, repetindo aqui cada uma dessas bem-aventuranças que nós já vimos, para que isso também fique afixado na nossa mente, para que a gente até decore, né? São versículos curtos que dão aí para nós a oportunidade de gravá-los facilmente. E aí eu quero então que você faça isso. Versículo 3, nós encontramos a primeira das bem-aventuranças, que é onde Jesus diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já no versículo 4, a segunda bem-aventurança fala de quão bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E a terceira bem-aventurança, que está no versículo 5, que foi a que nós tratamos domingo passado, fala quão bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança, que está aí no versículo 6, onde é registrado sobre quão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então este é o versículo, esta é a bem-aventurança que nós vamos tratar nesta manhã. E aí, caminhando já para entendermos o que podemos compreender sobre o que é ser alguém que, ou melhor dizendo, caminhando para nós compreendermos o sentido desse versículo, nós aí temos que entender que o fato de Jesus estar falando sobre isso, sobre os que têm fome e sede de justiça, é algo a ser considerado mais ou menos como nós devemos entender isso de maneira literal. Então, quando nós falamos sobre, ou quando nós encontramos aqui nesse versículo, Jesus utilizando a palavra fome e a palavra sede, isso está relacionado a comer. Alguém tem fome, por isso deseja comer, e alguém tem sede porque deseja se hidratar, deseja tomar água.
Coisas estas que, enquanto não são alcançadas, nós não nos sentimos satisfeitos. A gente só se sente satisfeito quando, de fato, ao ter fome, obviamente nós nos alimentamos. Quando nós temos sede, nós nos hidratamos. E aí, meus irmãos, é interessante a gente olhar para pelo menos 2 textos da Bíblia que vão nos auxiliar a respeito da compreensão do que significa, ou o que nós podemos entender sobre esse sentido de ter sede ou ter fome e sede, aonde o próprio Jesus utiliza destas palavras aqui. Será que Jesus está se referindo a isso como algo literal? Ou é no sentido figurado, ou até mesmo, como nós já temos aprendido, no sentido espiritual? Então o texto é o Salmo 42, aonde nós vamos observar os versículos 1 e 2. Então peço que você, na sua casa, abra para que você também possa observar o que nós vamos encontrar aqui neste Salmo. Salmo 42, versículos 1 e 2. Assim fala para nós, como suspira a palavra de Deus, assim fala para nós a palavra de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então veja que o próprio autor desse salmo está usando palavras muito semelhantes às que Jesus utilizou, mas no sentido de comparação, num sentido figurativo, aonde o uso da palavra tem como objetivo ser aplicado a algo espiritual, porque o autor fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, ó Deus, suspira a minha alma. Então é um sentido onde o autor deste salmo está mostrando a Deus, declarando a Deus o quanto ele desejava, o quanto que a sua alma anelava por ter Deus próximo dele, por ter a bênção de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. De maneira que, entendendo este texto, que serve para nos auxiliar, nós podemos então concluir que nessa primeira parte do versículo 6, aonde Jesus vai falar ou vai se referir a respeito daqueles que têm fome e sede, é de que este ter fome e ter sede implica, ou nós podemos concluir como tendo um significado de desejo e desespero por aquilo que é básico, necessário e essencial, mas espiritualmente falando. Assim como as coisas mais básicas, essenciais e fundamentais da nossa vida é o comer e o beber, porque sem estas coisas nós não encontramos forças, nós não ficamos bem saudavelmente, nós até mesmo podemos morrer, como de fato alguns infelizmente morreram, porque são coisas básicas e essenciais das quais todos os dias nós precisamos, das quais até mesmo nós nos apropriamos disso com a graça de Deus várias vezes ao longo do dia. Eu fico olhando para minha filhinha e vendo como que ela tem necessidade de comer e beber. É todo tempo vendo a gente comendo e também quer, é todo tempo pedindo comida, é todo tempo pedindo leite. Então são coisas que a gente até mesmo se esquece de tão básicas e fundamentais que elas são. E Jesus utiliza essas duas palavras que remetem a algo tão básico e essencial na nossa vida, para que isso também seja compreendido, mas num sentido espiritual, aonde nós precisamos entender que o que ele se refere é àqueles que desejam, aqueles que estão desesperados por algo fundamental, mas espiritualmente falando. Ter fome e sede diz respeito
a esse desejo, anseio, anelo, desespero por algo fundamental no que diz respeito àquilo que é espiritual. Mais especificamente, o que Jesus nos mostra como sendo fundamental no que diz respeito ao que é espiritual, especificamente, ele se refere a isso como justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome e essa sede é de justiça. Esse desejo, esse desespero por algo fundamental. O que é fundamental aqui, segundo o que Cristo registra para nós, e espiritualmente falando, é sobre a justiça, fome e sede de justiça. E aí, entendendo isso, meus irmãos, não tem como nós acharmos que essa justiça é aquela que talvez alguns vão pensar, de uma moralidade, de uma retidão, num sentido geral, aonde, por exemplo, nós esperamos dos nossos governos, esperamos das nossas lideranças, que elas sejam justas, que elas façam justiça, que elas sejam retas. Não é nesse sentido meramente, mas é como nós temos aprendido num sentido mais profundo, num sentido mais específico, que diz respeito àquilo que é espiritual. E aí a primeira coisa que nós devemos entender sobre o que seja esta fome e essa sede de justiça é que a palavra justiça nós podemos entender de duas maneiras. E a primeira delas, de uma forma negativa, ou seja, em algo que não, ou num significado que seja algo negativo, algo que, pelo qual, exemplo, nós não queremos. E aí, nesse sentido, então, é entender que a maior necessidade que o ser humano tem, aquilo que é mais básico, aquilo que é mais fundamental e essencial para a vida de todo ser humano, é estar bem com Deus. Lembra que nós aqui aprendemos sobre o sentido de fome e sede, que é desejo por algo essencial, só que o sentido é espiritual. E agora nós estamos começando a entender por que Jesus utiliza dessas palavras, tendo aí como sentido algo fundamental, de um desejo por algo fundamental. Esse desejo por algo fundamental, no que diz respeito à justiça, em outras palavras, significa em estar bem com Deus. Mas como assim? É entender o que a própria Escritura diz para nós, de que nós, como seres humanos, criados por Deus, a partir do momento que nascemos em uma condição de pecado, aonde Deus, através, por exemplo, do profeta Isaías, como é um texto muito conhecido, diz que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, entender que fomos criados por Deus para nos relacionar com esse Deus. É entender que, à luz daquilo que é revelado para nós em Gênesis, nós fomos criados de maneira perfeita, mas os nossos pais permitiram que o pecado entrasse no mundo, porque eles tomaram uma decisão de pecar contra Deus. E desde o momento, como diz Davi no Salmo 51, versículo 5, nós nascemos em pecado. E ao nascermos em pecado, nós que fomos criados para nos relacionar com Deus, agora estamos separados desse Deus por causa do nosso pecado. E a maior necessidade que nós temos é de estar bem com Deus, é de poder ser aquilo pelo qual Deus nos criou, para ser e fazer. É por isso que nós temos que entender que ter fome e sede de justiça significa desejar não pecar contra Deus. Então é por isso que eu falei que a primeira compreensão que nós vamos ter é no sentido negativo, porque ter fome e sede de justiça é desejar algo fundamental na nossa vida, que no caso é não pecar contra Deus.
É isso que Jesus está dizendo. É isso que, em primeiro lugar, nós precisamos entender como sendo o significado desta quarta bem-aventurança. É desejar estar bem com Deus. Ou seja, é desejar não pecar contra Deus. Lloyd Jones, em seu livro, que está servindo de base para os nossos estudos, diz a seguinte frase: o indivíduo que tem fome e sede de justiça vê que o pecado e a rebelião o separam da face de Deus. Então perceba, o indivíduo que tem fome e sede de justiça, o sentido sendo espiritual, implica naquele que vê que o pecado e a rebelião o separam de Deus. Então ele anseia por retornar àquele antigo relacionamento original de justiça, de retidão na presença de Deus. Por isso que Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque são aqueles que entendem que tem uma necessidade fundamental na vida, que é se relacionar com aquele que o criou. E ao entender isso, o seu desejo é: não posso pecar contra esse Deus, porque se eu pecar contra ele, eu não vou estar me relacionando com esse Deus. Quando nós pensamos nisso, nós encontramos algo fantástico que Paulo expõe em uma das suas cartas, mais especificamente falando sobre a sua carta aos Romanos, no capítulo 7. E aí eu queria que você abrisse, nós vamos ler 2 versículos deste capítulo, Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler aqui o versículo 24. Primeiramente, Paulo fala: desventurado o homem que sou. Veja que não é alguém qualquer, é um ser humano, mas não foi um ser humano qualquer, foi o apóstolo Paulo, maior missionário que passou por essa terra. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, o que Paulo está aqui expressando é a tristeza, o lamento, a decepção de olhar para si, ainda que fosse salvo, ainda que tivesse sido trabalhado pela obra do Espírito Santo na sua vida. Ele diz: que desventurado homem que sou, que infeliz homem que sou, por causa do pecado. E é por isso que ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Quem? O desejo de Paulo é de que ele não pecasse, é que ele não errasse, é que quando pecasse, isso não resultasse em ele estar separado de Deus, em o seu relacionamento com Deus ser afetado. Em outras palavras, o que Paulo diz significa o desejo dele de se ver livre do desejo de pecar, o desejo de se ver livre de querer fazer aquilo que é pecaminoso. Se você voltar no próprio capítulo 7, agora no versículo 19, nós também vamos encontrar Paulo mostrando que o seu desejo era de não fazer o bem, ou a realidade pela qual ele vivia era uma realidade onde ele não conseguia fazer o bem que ele preferia. Nas palavras aí, ele disse: porque não faço o bem que prefiro. O bem que ele preferia era agradar a Deus, é viver de maneira santa, correta, sem pecar, mas não era isso que ele fazia. O bem que ele queria, o bem que ele preferia, era o que ele não fazia. E é isso que ele fala no restante do versículo: mas o mal que não quero, é esse o que faço. Nesses 2 versículos, Paulo está expressando justamente esse desejo de se ver livre, de querer pecar. Ele expressa aqui
no sentido de não fazer aquilo, ou ele revela nesse versículo 19, aquilo que ele desejava não ser o que ele conseguia fazer. Então, no sentido negativo, nós temos que entender que ter fome e sede de justiça significa esse desejo, essa vontade de não pecar contra Deus. Mas no sentido agora positivo, por um lado, se isso significa em não desejar pecar contra Deus, num sentido positivo, significa desejar ser santo. Desejo por ser santo. Desejo por ter uma vida correta com Deus. E aí nós não precisamos abordar muitas coisas nesse sentido, porque uma coisa é oposta à outra. Ser santo é não pecar. Desejar não pecar contra Deus, em outras palavras, é desejar ser santo, é fazer aquilo que é correto. Então, se a gente precisa de uma clareza um pouco maior sobre o que é pecar, sobre o que é ser santo, é entender que as duas coisas são opostas entre si. E é isso que significa ter fome e sede de justiça. Mas é interessante, irmãos, porque ainda há outra coisa para nós considerarmos, que é o fato aonde Jesus diz que esses que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, e são bem-aventurados porque serão fartos. Por que Jesus diz que estes serão fartos? Qual é o sentido que nós devemos entender sobre estar ou ser farto ao ter fome e sede de justiça? Abra em Mateus capítulo 7, versículo 8. Mateus 7, versículo 8, volta aí um pouco a sua Bíblia, passe algumas páginas da sua Bíblia. É um texto que também nós conhecemos, onde Jesus ensina sobre a persistência em orar. E aí o que ele vai dizer? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Quando também nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, Jesus vai dizer que o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Meus irmãos, se não ficou claro o que esses dois versículos querem dizer e mostrar para nós, é que aqueles pelos quais desejam, têm sede, têm fome por justiça, por fazer aquilo que agrada a Deus, por não pecar, desejo por ser santo, desejo por estar próximo de Deus, se relacionar com esse Deus, a resposta de Jesus Cristo é de dizer: estes serão respondidos. Eles vão bater e a porta se abrirá. Eles vão pedir e será dado. Eles vão buscar e vão achar. É por isso que Jesus também no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 16, não estou certo, mas quando Jesus fala faz uma analogia sobre a videira, ele vai dizer que tudo quanto nós pedirmos, nós seremos respondidos. Mas se a gente olhar o contexto, não é tudo que pedimos, mas é tudo aquilo que está relacionado à vontade de Deus. E é interessante porque Jesus começa o seu ministério, a primeira das coisas que ele fala é sobre essas bem-aventuranças, que se nós formos considerar e atentar, isso aqui na verdade é uma teologia que Jesus apresenta de maneira muito prática, de uma maneira assim muito
palatável, de uma maneira muito compreensível, clara, fácil, mas que é de uma profundidade fantástica, porque fala da nossa condição como seres humanos, isto é, em pecado, da nossa incapacidade, da nossa dependência da obra e na pessoa de Jesus Cristo, e em tudo aquilo que Cristo alcança por nós na cruz, em tudo aquilo que é fundamental para a fé cristã, para sermos quem somos, para sermos servos de Deus. E aí ele vai dizer: naquilo que é a minha vontade, ou seja, todo aquele que busca não desejar o pecado, mas desejar ser santo para estar em relacionamento com Deus, esse se fartará, esse será ouvido, esse será respondido. É isso que significa o que Jesus está dizendo, se farto. E é por isso que Jesus fala de quão felizes estas pessoas são. Porque às vezes, quantas pessoas estão vivendo a sua vida sem enxergar estas verdades tão importantes, de enxergar que existe alguém que criou absolutamente tudo, existe um Deus Criador que o criou, e o criou com uma finalidade e um propósito, finalidade e propósito esse que não pode ser cumprido, senão em Cristo Jesus. Objetivo esse que é relacionar com esse Deus. Propósito esse que é impossível a nós que somos pecadores. E aí Jesus está dizendo: aquele que deseja isso, e só pode em Cristo, esse é a pessoa bem-aventurada, porque ele vai ser farto e ele vai cumprir com o seu objetivo de vida. Então, irmãos, é por isso que eu digo que, e é por isso, melhor dizendo, que Jesus vai dizer, como no capítulo 16, que existem pessoas que ganharam o mundo inteiro, mas perderam a sua alma, de que desfrutaram de absolutamente tudo que desejaram nesta vida, mas eles não foram bem-aventurados, porque eles não cumpriram com o propósito e objetivo de vida, que é glorificar a Deus, estar em relacionamento com Deus. E aí, antes que a gente conclua, é importante a gente lembrar que há uma conexão, como a gente sempre tem feito, desta quarta bem-aventurança com a terceira, com a segunda e com a primeira. E vale lembrar, então, novamente, quais são as características das bem-aventuranças que nós já estudamos, para a gente lembrar o que a gente aprendeu e aí então enxergar essa conexão. Então, a primeira das bem-aventuranças fala sobre humildade, aonde o sentido, como nós aprendemos, é de olhar para si e reconhecer que é pecador, reconhecer a sua dependência em Deus e não em si mesmo. Então, quando isso acontece, algo vem em seguida, que é o lamento, que é a tristeza, que é o choro de perceber essa condição, de perceber a sua situação, de saber que se é pecador. E aí, em consequência a isso, é o que Jesus fala de ser manso, porque entendendo que se é pecador, se entristecendo por ser pecador, esta pessoa então não glorifica o seu próprio eu, ela não se coloca acima do seu próximo, mas ela entende que é pecadora, não merece absolutamente nada. E em consequência disso, então, os que pertencem ao reino de Deus desejam viver longe do pecado. Então, em primeiro lugar, a pessoa reconhece que é pecador, ela se entristece por ser pecador, ela procura não envaidecer o seu próprio eu, que é viver em pecado, e por conta disso, ela deseja viver longe do pecado.
ela anseia por ter fome, ela tem um anseio de se alimentar, de se hidratar, de fazer o que é certo, o que é justo, de viver em santidade. Então essa é a conexão que nós temos que considerar sobre a coerência e a lógica de tudo aquilo que Jesus está descrevendo para nós. E nós podemos então concluir dizendo que nesta quarta bem-aventurança, Jesus está ensinando que felizes são os que desejam o fundamental, isto é, estar com Deus. Felizes os que desejam não viver no pecado, mas serem santos. Felizes os que são os que foram justificados aos olhos de Deus, ou seja, se tornaram justos aos olhos de Deus, não por mérito, não por obra, mas por mérito e obra de Cristo Jesus. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. De modo então, meus irmãos, que ao concluir, entendendo de maneira resumida o sentido de ter fome e sede de justiça, nós devemos olhar para os nossos dias e pensar algo que é uma realidade. De considerar, meus irmãos, que apesar de nós estarmos vendo tantas empresas doando milhões, talvez bilhões, momentos como nós estamos aí sofrendo por causa dessa pandemia, e a gente louva, né? Acha que coisa boa ter em grandes empresas doando milhões, e aí a gente olha para o passado e vê que isso não acontecia, mas pelo menos agradece a Deus por estar acontecendo isso hoje. É de que ainda que isso seja positivo, é de que ainda que isso seja bom, a realidade pela qual nós nos encontramos e vivemos é uma realidade onde o mundo continuará sendo injusto, aonde a injustiça continuará existindo, aonde a injustiça continuará prevalecendo, aonde nós temos que considerar que num mundo de injustiça não adianta nós esperarmos que ele se torne justo. Não adianta nós colocarmos a nossa esperança em determinadas pessoas que tentaram trazer justiça ao nosso país. Não adianta nós ficarmos pondo a nossa esperança na liderança e no nosso governo como sendo pessoas que trarão justiça, porque isso não vai acontecer. E não vai acontecer porque nós não temos capacidade de fazer o que é reto, o que é justo aos olhos de Deus, porque todos nós somos pecadores. Não adianta nós termos esta visão inocente de esperar que haja justiça no mundo, porque o mundo é constituído de pessoas pecadoras que não podem ser justas, que só podem, na verdade, ser justas em Cristo Jesus. Se há algo que nós devemos então ter esperança, não é no mundo, não é nas pessoas, mas é em Cristo e na sua obra. De modo que assim então, meus irmãos, nós devemos então ter como atitude, aí serve de aplicação, a orar a Deus e pedir: Deus, abra os olhos do mundo, da sociedade, dos governos, do homem, do ser humano, para aquilo que o Senhor é, para aquilo que eles são, para a palavra de Deus, porque só através da obra de Cristo é que nós poderemos desfrutar de uma justiça verdadeira na vida do homem, do mundo e da sociedade. A nossa atitude é de orar e pedir a Deus: Senhor, se essas pessoas que estão na frente, se essas pessoas poderosas existem, a justiça só pode acontecer
se o Senhor tocar o coração de cada uma delas, para viverem de forma correta, justa, diante de Deus. Mas uma outra coisa que eu quero também aplicar, meus irmãos, e aí nós encerramos, é desejar também o que é mais importante na nossa vida. Lembra que a primeira coisa que nós falamos do que significa ter sede e fome tem relação com um desejo que só pode ser saciado quando aquilo é suprido. É entender que isso tem relação com algo espiritual. E ao entender isso, é nós também termos a atitude de Deus, o que é mais importante espiritualmente falando na minha vida é o Senhor, é Cristo Jesus. Irmãos, isso é tão básico, mas a gente se esquece, porque tem tantos correndo atrás de tantas coisas nesse mundo, crentes que estão correndo atrás de tantas coisas nesse mundo, desprezando, desconsiderando que é mais importante, que é Deus. Quem tiver fome e sede de justiça, esse será farto. A maior necessidade que nós temos é daquilo que é espiritual. Então, que nós possamos buscar e desejar aquilo que é espiritual, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer pela vida, que é demonstração do teu amor, do teu favor, da tua fidelidade em cumprir com as tuas promessas, meu Pai. Louvado seja o teu nome, porque a obra de Cristo Jesus nos fez ser o teu povo e poder te cultuar, te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome. De poder, ó Deus, dar valor para a tua palavra, considerarmos aquilo que vem do Senhor ao nosso coração, à nossa alma. E assim, ó Deus, louvar o teu nome pelas bem-aventuranças aonde Jesus Cristo falou de coisas tão importantes que se desdobrariam em outras coisas que ele ensinaria posteriormente, em coisas que os seus discípulos ensinariam, em coisas que os apóstolos ensinariam, em coisas, ó Deus, que tantos homens do Senhor já ensinaram e continuam ensinando, sobre o que é a vida cristã, sobre o que é a vida, o que é a realidade da vida do ser humano. Ó Pai, louvamos o teu nome pela obra de Cristo, que nos justifica, como aquele que nos dá o Espírito para nos fortalecer e nos ajudar a viver de maneira reta, justa, a colocar um desejo no nosso coração que só pode existir através do Espírito Santo, desejar estar bem com o Senhor, estar em relacionamento contigo, não pecar e viver em santidade. Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do mundo, que corre de maneira iludida, tentando trazer justiça para o mundo, mas isso não acontecerá, porque é só Cristo. Então, ó Deus, que em tudo isso o mundo esteja enxergando, que, ó Deus, através do impedimento que nós estamos tendo de estar juntos, através, ó Deus, das transmissões que temos feito, como tantas outras igrejas, o mundo afora possa ser alcançado por essa palavra, que é poderosa, para fazer com que o homem viva algo justo e possa fazer algo justo em Cristo Jesus. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe para que também possamos buscar aquilo que é o mais importante, que são as coisas espirituais, que é o Senhor, que é Cristo, a palavra, que é a oração e tudo mais relacionado à tua palavra. É o nosso desejo, Pai, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero aqui tentar ver se eu consigo ler algum comentário. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, mas estou vendo aqui os irmãos
me parabenizando, né, pelo aniversário que com certeza creio que Deus vai me dar amanhã, de completar 25 aninhos de idade. Não é só isso não, tá, irmãos? É 34, mas com cara de 25, porque Deus tem me conservado, né? E Deus sempre conserva os seus. Então, obrigado aí pelas felicitações, meus irmãos. Meu desejo era de poder receber o abraço, mas diante do que nós estamos vivendo, eu sei que isso se tornará um pouco mais difícil. Eu quero agradecer a sua vida, você que esteve conosco, lembrando de compartilhar, lembrando que nós agora também temos o nosso canal no YouTube, brevemente vamos transmitir por lá também, então os irmãos que não têm Facebook vão poder ver lá, e nesse sentido a gente vai trabalhando melhor para a nossa igreja, principalmente para a glória de Deus. Então que Deus te abençoe, e às 8 horas